Quais são os carros que mais desvalorizam no Brasil? Seria Porsche Taycan, Audi e-tron, BYD? Calma lá que antes de dar nome aos burros, a gente tem que entender melhor esse fenômeno e por que ele acontece. Eu sou Arthur e esse é o canal da Auto Advisor, a empresa em que eu te ajudo a não errar quando a palavra é carro. Mas vamos lá. Quais são os carros que mais depreciam de forma genérica? Existem duas depreciações. A primeira é proporcional, a segunda é a absoluta, a numérica. A proporcional, todos aqueles carros que se tornem indesejáveis, indesejados a mercado ao longo do tempo. Que seriam carros que apresentam muitos problemas crônicos, manutenção muito cara, problemas muito difíceis de resolver, ou que simplesmente não atendem à proposta para a qual eles foram concebidos. Então, proporcionalmente, esses carros vão caindo muito de valor, em pouco tempo eles valem metade, dali a pouco... E o segundo caso, seria, em termos absolutos, são geralmente os carros de valor agregado mais alto. O carro que zero custa 200, ele deprecia 100 e vale 50%. Custa novo 800 e vai para 700, ele percentualmente não caiu quase nada em comparação ao outro, mas numericamente é a mesma coisa. Então, em termos numéricos, um carro mais caro vai depreciar mais do que um carro mais barato. Isso é simples, lógico, enfim. Mas nesse caso, qual que é o segmento que mais deprecia? Seria o segmento carros de luxo. Não vamos usar carros de luxo como os nossos queridos jornalistas usam, para se referir a qualquer carro que custa ali mais de 150 mil e foi alvo de uma apreensão ou sofreu um acidente. Aqui a gente está falando do que são os carros de luxo mesmo. Nesse caso, não são nem carros de uma marca XYZ. Não, eles são aqueles carros que dentro de um conceito, até do dicionário, são de luxo. Ou seja, o conceito é tudo que apresenta mais riqueza de execução do que é necessário para a sua utilidade. Então, quais carros seriam esses? Eu te digo, aqueles carros que a montadora simplesmente fala, tá, aqui a gente não se preocupa tanto com o custo de produção, a gente se preocupa em tudo que a gente vai pôr para esse carro ser simplesmente fantástico. O carro se torna uma vitrine tecnológica da montadora. Tudo que ela tem de melhor está lá. Ele serve para mostrar ali a tecnologia que ela tem, além da tecnologia, tudo que ela consegue fazer de melhor em acabamento, refino, conforto, sofisticação. Então, pensando em exemplos, um dos mais clássicos é o Mercedes Classe S, ou se não, Audi A8, BMW Série 7, Panamera da Porsche. Esse estilo de carro, que é, vamos dizer, o carro-chefe da montadora, não em volume, mas em simplesmente apresentar o melhor de tecnologia que ela tem disponível naquele momento. E às vezes até carros um degrau abaixo disso ainda são nessa proposta, seria ali alguma coisa de nicho de Série 5, Classe E, Audi A6, até as SUVs desses carros ali, X5, X7 da BMW, GLE, GLS da Mercedes, Cayenne da Porsche, Q7 da Audi. Esse tipo de carro, ele atende um pouco mais nessa proposta do carro de luxo. Agrega os eventos tecnológicos mais recentes da montadora, junto com o que ela consegue fazer de melhor de freio, suspensão, acabamento, tudo. E um monte de sisteminha de conforto, porta com soft close, suspensão que desce, sobe, fica dura, fica macia, para justamente ter assim dinâmica com conforto, com inúmeros ajustes, com tudo aquilo que tem de comodidade. Por que isso acontece com esses carros? Por que acontece essa depreciação? Primeiro que depreciação ocorre com, genericamente, todos os carros. Em quais carros que ela não ocorre? Aqueles que saem com tiragem extremamente limitada e tem um mercado comprador maior do que o vendedor. Isto é, alguns hipercarros, algumas edições especiais de supercarros e por aí acaba. Fora eles, os carros mais normais vão passar por uma curva de depreciação inevitavelmente. Futuramente, alguns acabam revertendo isso? Sim. Mas isso é outra conversa. Mas por que isso ocorre nesses carros que eu falei, nesses exemplos que eu citei? Em primeiro lugar, pela proposta do carro de fato. É um carro caro, com muita tecnologia agregada e que é feito para atender uma proposta de uso diário. É para ser justamente um carro de uso. Então isso leva o carro a ser mais efetivamente usado, ter mais quilometragem, ter mais marcas de uso, enfim. E em geral, o perfil de comprador desse tipo de carro, no valor cheio, é comprador de carro zero. Então já para o seminovo brilhar de alguma forma aos olhos de um comprador, que ainda vai pagar perto do que o carro custa zero, ele já tem que oferecer uma vantagem de preço muito grande. Então já é aquela primeira depreciada forte. Já assim,
você trabalhando com uma oferta meio restrita, com uma demanda mais restrita ainda, você já gerou um efeito de depreciação. E aí passa o tempo, acontece essa depreciação, o carro se torna atrativo para um público maior. Mas aí, lembra daquilo que eu falei, que o carro é uma vitrine tecnológica, ele é muito sofisticado? Outro fator tenso, porque é um carro com tiragem limitada, muito sofisticado. O que teria de errado? Qualquer probleminha se torna caro. Por quê? Componente de alta tecnologia com tiragem limitada. Ou seja, você não tem uma economia de escala, você não tem uma oferta grande de várias marcas e componentes. Então, o reparo começa a ficar caro, o carro vai depreciando, até um ponto que ele chega rapidamente a valer menos de 20% do que custava novo. Isso você vê em carros com coisa de 10 anos, até um pouco menos nesses modelos. E é justamente por conta disso. E você vai falar, mas não, é só cuidar, comprar com baixa quilometragem. Não, não é assim. Primeiro que os carros mais sofisticados, eles têm sisteminhas que não existem em outros carros. Por exemplo, até uma coisa que eu falei agora há pouco, a porta com soft close, que convencionou-se a chamar de porta de sucção, mas não tem nada chupando nada. É um motorzinho que vai lá e puxa a porta. Sistema de infotenimento cheio de coisinha que vê gesto e tal. É específico. Radarzinho para isso, radarzinho. Se torna tudo muito caro. Se torna muito pesado carregar um carro desses. Tendo também até componentes mais normais, mas lá um farol super avançado, um acabamento muito premium, qualquer reparo se torna proporcionalmente muito caro. Então, esses carros, vai passando o tempo, eles vão depreciando muito. E você vai perguntar, alguém compra um carro desse? Novo? Porque simplesmente é muito bom, tá em garantia para o público-alvo disso daí, que normalmente já é um pessoal mais idoso, tal, que só quer ser bem tratado pelo carro. Esses carros atendem magnificamente bem isso. Não existe nada que trate alguém tão bem quanto esses carros. Qualquer pessoa andar, se apaixona. Então, novos esses carros em garantia, eles têm seu público. E usado, por que alguém compra? Pela quantidade de carro, pelo dinheiro. Mas aqui eu já acho que esse público tem que ser um pouco restrito. Nem todos os caminhos são para todos os caminhantes. Fato. Esses carros de luxo mais velhos são para justamente aquele comprador de carro usado que é mais malemolente em algumas coisas, já tem ali um esquema para achar peça, para consertar, enfim, tem uma tolerância a esse tipo de problema, tem um entendimento que vai sair mais caro proporcionalmente ao carro, mas que é uma entrega muito grande de carro. Para esse público funciona super bem. Agora, para um público que tem medinho de oficina, esquece, não vai comprar. Ou se não, compra zero e toma depreciação. Isso é fato. E no comecinho do vídeo eu falei de Taycan, e-tron, os carros elétricos e híbridos. Como que tá? Nesses carros mais altos de valor, elétricos, esse fenômeno é muito acentuado. Tanto é que toda hora você vê algum testemunho de alguém que foi entregar numa troca alguma coisa e pagaram meia FIP. Ou assim, coisas absurdas, até menos do que metade. Tá, para elétrico tá absurdo. Eles não atendem bem a proposta desses carros, que justamente um e-tron, uma Taycan, qual que seria a proposta de um carro naquela carroceria? Carro estradeiro, carro bom para viajar. Aí não tem autonomia porque elétrico é ruim de carregar. Então o carro fica meio peru, assim, ele não tem função. E aí deprecia forte, especialmente no Brasil. As grandes cidades não comportam grandes carros para andar. São Paulo tem valeta, tudo, pega embaixo, danifica a bateria. Esses carros, assim, eles sofrem desse efeito muito mais acentuado. Os híbridos, a situação é um pouco diferente dos elétricos. Ainda depreciam mais do que os carros somente a combustão, mas por eles atenderem várias ofertas, eles ainda são em algum grau desejáveis. Mas assim, fora de garantia, deu qualquer problema nessa parte dos motores elétricos, você cai na mão da concessionária e sai caríssimo. Existem já oficinas com capacidade técnica para reparar, mas as redes autorizadas estão com o monopólio dessas peças por hora, e isso está deixando um pouco inviável a propriedade de um carro híbrido fora de garantia. E eu falei desses carros mais de luxo, e os carros esportivos, eles depreciam bem menos do que os carros com essa proposta mais de luxo. E por quê? Eles até têm o mesmo valor ou até mais valor agregado do que esses carros, mas a depreciação é menor. Em primeiro, perfil de uso. O carro esportivo ele é concebido para ser um carro mais para lazer, é óbvio. A maioria dos esportivos hoje são usáveis no dia a dia, mas não é agradável. Geralmente quem tem um carro esportivo acaba tendo pelo menos um carro um pouco mais simples para dia a dia, para bater aí, então eles são menos usados. E em segundo lugar, esses carros eles não apresentam esses super avanços tecnológicos de conforto e 1.500 motorzinhos ali para abrir uma tampinha, para
para fechar uma porta. Não, eles são carros que têm ótimos acabamentos, ótimas forrações e tudo, mas eles têm uma simplificação nisso até para não agregar peso, não agregar essa complexidade. Então o que eles têm de avanço é na parte de performance, e é uma performance com compromisso em performance. Às vezes até conseguem ficar razoavelmente confortáveis, mas não é o foco. O foco é performance que aguente muita surra em estrada, em autódromo, e isso faz deles um pouco mais robustos para esse uso. Eles são carros para acelero, então eles têm uma robustez, eles não dão tanto problema. O carro esportivo, quando mais usadão, costuma ter algum fator de desejabilidade. Isso quando não é mais até do que quando era novo. Como assim? Eu hoje não conheço ninguém que fala, não, eu quero comprar uma X6 2012 que eu vou guardar e deixar para os meus filhos. Nunca vi. Agora, eu já vi gente falando, não, eu queria comprar uma M3 2012, 2011, 2010, enfim, uma M3 V8 para deixar para os meus filhos. Ou lá, uma M3 Z46, que é do começo dos anos 2000, ou uma 911 997 porque é manual, ou uma 991 porque ainda aspira. Os carros esportivos, com o passar do tempo, eles seguem sendo desejados por outros motivos do que quando eram zero, mas eles são desejáveis mais usados, eles têm uma experiência que agrada. Então, por esse apelo, a depreciação deles até ocorre ali nos primeiros anos, chega num patamar, às vezes ela simplesmente fica estagnada, ou às vezes eles até dão uma apreciadinha, justamente por esse fator de desejabilidade. E a pergunta final desse vídeo: existe algum lado bom dessa depreciação e desses carros? A resposta é sim. Primeiro, em um dado ponto dessa depreciação desses carros mais luxuosos, eles ainda estão bons, ainda não estão problemáticos. Você compra muito carro por pouco dinheiro. Tem que ter um pouco de manha ali para manter? Tem, mas você compra. E em segundo lugar, esses carros viram a etapa final de pesquisa e desenvolvimento para os carros mais comuns. Ou seja, se hoje teu carro tem airbag, ABS, controle de estabilidade, motorzinho turbo, injeção direta, câmbio automático, GPS na tela, todas essas coisas, foi porque no passado isso foi desenvolvido para pôr em algum carro mais luxuoso e a tecnologia foi ganhando escala e foi sendo aplicável de forma barata nos outros carros. E, enfim, se você quer entender o que você compra de próximo carro, se vai comprar um carro desses aí que o pessoal chama de resto de rico, se não, vai para uma opção mais racional, o que é a melhor coisa que teu dinheiro compra na tua proposta, conheça a nossa consultoria online. Se quer ajuda para comprar mesmo teu próximo carro, pelas mãos de alguém que entende para escolher, negociar, avaliar, cuidar de toda essa burocracia, conheça o nosso serviço de compra. E se você quer também ajuda para vender o que você tem ou a melhor estratégia ali para tua próxima troca de carro, entre em contato e conheça nossa assessoria de venda. Um abraço, não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.